Vamos conversar com o economista, doutor em economia, Otílio Rodrigues Neto, que interage conosco direto da cidade de Campinas, São Paulo. Novidades aí para o Brasil, e uma delas é o chamado arcabouço fiscal. Há uma proposta que está sendo trabalhada aí pelo governo federal. O que é mesmo arcabouço fiscal, Otílio? É um nome diferente. Legal. Bom, Erivan, é interessante o nosso país. O arcabouço fiscal nada mais é do que um compromisso do governo em assumir uma limitação de gastos. É interessante a gente refletir, porque a regra atual, ela foi criada aí pelo ano, não lembro bem exatamente, aqui 2016, 2017, no governo Temer. E o chamado teto de gastos, ele foi muito importante. Foi uma medida que contribuiu para o resgate da economia que estava depauperada depois da crise, da violência, do desastre que foi o governo Dilma na economia. A gente lembra que o Temer assumiu e aí tomou medidas importantes. Como a gente sempre tem falado aqui, as medidas na macroeconomia, elas não dão resultado imediato, elas se revelam os seus efeitos muito tempo depois. Então, a regra atual foi criada em 2017 com o objetivo de durar 20 anos. E aí, o que se observa é que nesses últimos 4 anos, essa regra ela foi violentada de todas as maneiras. Primeiro teve a pandemia, violaram as regras. Depois teve a questão da eleição, dos gastos e tudo mais. Aí veio isso aí ainda no governo Bolsonaro, violou as regras do teto fiscal. E daí veio o governo Lula, criou uma MP para criar uma regra provisória para alterar o teto dos gastos fiscais. O que a gente reflete sobre isso é como o Brasil tem dificuldade de estabelecer regras permanentes, regras que consolidem ao longo do tempo para dar estabilidade aos agentes econômicos. Isso é próprio da nossa cultura. Nós não temos a disciplina de decidir e de executar e de levar até o fim. Então a gente fica mudando o tempo inteiro. Com o teto dos gastos aconteceu isso. Então o que é, em palavras bem simples, o arcabouço fiscal? É a questão seguinte: o governo ele exerce um papel muito importante na economia. Primeiro, pelo volume, o tamanho dos gastos públicos. Isto influencia a economia, o emprego, os juros, a inflação. O gasto público ele tem um impacto muito grande na economia. Então, o papel do governo ele não é mais determinante como foi no passado e nem como pensam os regimes ligados à esquerda. O Estado não é mais hegemônico, porém, em qualquer país do mundo, o Estado, o governo, ele tem um peso muito grande. Então, é importante que as regras para o gasto do governo sejam conhecidas, porque isso impacta diretamente na taxa de juros. É aquilo que nós já conversamos aqui alguma vez. Se um amigo meu vem pedir dinheiro emprestado e eu olho para ele, e aí eu vejo que ele gasta desmesuradamente, que ele não tem limite, você cria uma desconfiança. Então é mais ou menos isso, como todo governo gasta mais do que o que ganha, do que o que arrecada, o governo brasileiro não é diferente. Existe uma desconfiança natural do mercado em relação aos gastos do governo, e isso cria incerteza e instabilidade e prejudica o nível da taxa de juros. Deixa eu lhe interromper aí para não perder aqui o fio da meada, como a gente diz. Foi aprovada a tal da PEC da gastança, saímos de 23 ministérios para 37 ministérios. O governo cria ministérios só para uma atriz, que eu não vou dizer nome aqui, porque não vem o caso. Foram destinados 5 milhões de reais nessa história da Lei Rouanet. Qual seria o parâmetro? Cria uma regra, mas o governo não tem regra para gastar. Como é que é isso? Analisando o seguinte, como eu dizia, a importância de o governo sinalizar para o mercado austeridade, porque no discurso é tudo muito bonito. Ontem a apresentação do plano desse arcabouço pela equipe econômica, pelo ministro da Fazenda e pela ministra do Planejamento. Fernando Haddad e Simone Tebet. O Fernando Haddad e a Simone Tebet. É tudo muito interessante, tudo viável. A questão crucial, não é fácil se cortar gasto. Todos nós sabemos disso, na vida pessoal, na vida familiar, no orçamento doméstico, e no governo não é diferente. A gente sabe
que qualquer governo, eles têm enormes dificuldades para cortar gastos. E eles ficam falando do social, porém, você sabe que no Brasil, primeiro, o governo gasta demais, gasta desnecessário. E segundo, não é um gasto eficiente. Só para você ter uma ideia, de cada R$ 10 que o governo brasileiro arrecada, R$ 9 já é comprometido. Então, a margem de manobra para qualquer governo, não é só para esse que chegou agora, para qualquer governo que assume o Estado brasileiro para governar, ele vai ter uma enorme dificuldade, porque existem dois tipos de gasto. Existe o gasto chamado de custeio, que são as despesas para manutenção da estrutura do governo e dos serviços públicos, e existe o gasto chamado investimento. O investimento, a diferença qualitativa, não é que um seja mais importante do que o outro. Os dois são importantes, porém, o investimento, ele aumenta a capacidade de geração de receita no futuro. Você gasta agora, mas em compensação você amplia a capacidade de gerar receita futura. Todo governo tem dificuldade porque cortar gasto implica, por exemplo, num custo político muito grande, e nenhum governo gosta e tem disciplina para cortar a própria carne, para cortar as mordomias, para cortar o desperdício. Existe o que se critica, não apenas nesse governo, vamos ser honestos, o que se vê é que no discurso o governo fala em austeridade, e no gasto pelo social, como falou ontem, colocar o pobre no orçamento, foi essas palavras que utilizaram ontem na apresentação, colocar o pobre no orçamento. É tudo muito belo, tudo muito bonito, mas tem um monte de coisas, como você se referiu aí. Primeiro, criar uma estrutura gigantesca, que o problema da eficiência do serviço público não depende do número de ministérios. O número de ministério é apenas para acomodar os interesses e gerar oportunidades para aqueles que apoiaram a eleição desse governo que está aí. Não é nenhuma sinalização, é uma contradição enorme com o discurso de austeridade, de seriedade, que se deseja, que se almeja, que se espera de um governo. O governo tem dificuldade para limitar os gastos, cortar privilégios, cortar mordomias, reduzir o desperdício, e daí fica desviando a atenção para outras coisas. Sim, foi importante, é bom que se diga, né? Primeiro, porque se não tem uma regra, gera muita incerteza na economia. Então, o lançamento deste programa, um lado bom, é que pelo menos agora, nesse momento, você tem algumas diretrizes que a gente pode até detalhar um pouco, na essência, o que é esse tal de arcabouço fiscal. Assim, um ponto importante é que, com esse lançamento dessas diretrizes, sinaliza qual é o direcionamento, o propósito desse governo, como que vai orientar a postura nesse campo dos gastos públicos. Temos que destacar que é importante, porém, tem um monte de interrogações que também a gente pode explorar um pouco. Como é que isso afeta ou beneficia a vida do cidadão comum? Quais os impactos que esse arcabouço vai produzir na economia? Primeiro, deixa eu pontuar aqui quais são as influências, os impactos desse tal de arcabouço fiscal na vida do cidadão comum. Quando a gente fala assim, regime fiscal, os economistas estão se referindo ao problema do que você arrecada e do que você gasta. Esse é chamado âmbito fiscal, arena fiscal ou o tema fiscal. É importante que tenha uma regra, porque quando não existe essa regra, gera uma desconfiança muito grande. E a importância dessa regra, em primeiro lugar, e aí eu já começo a responder a questão de como isso afeta a vida do cidadão comum, é porque quando você cria uma regra, você está sinalizando para o mercado, para os investidores, para os empresários, para os agentes econômicos, porque existem dois tipos de investidores. O investidor que apenas aplica para fazer render o seu dinheiro e o investidor empresário que aplica num projeto de geração de capacidade produtiva, que gera emprego, que gera renda e gera tudo mais. O primeiro impacto de uma regra é sinalizar para os agentes econômicos, tanto os investidores quanto os empresários, os investidores no mercado financeiro, que também são importantes, porque aqueles que têm um superávit, eles renunciam ao gasto e colocam o seu dinheiro à disposição para que empresas e outros agentes possam investir na ampliação da economia. Então, o primeiro impacto é esse. Você dá uma sinalização para o mercado
de estabilidade, de horizonte, para você ver o futuro pela frente, porque o empresário, para investir, ele precisa ter uma ideia de como vai se comportar a economia no futuro. Então, essa é a primeira influência do regime fiscal na economia que impacta no cidadão. E aí tem os impactos indiretos também na taxa de juros, porque a regra fiscal, ela impacta na taxa de juros. Quando os agentes econômicos, tanto pessoas físicas quanto empresas, desconfiam da capacidade do governo de pagar, de honrar os seus compromissos do déficit público, porque todo governo gasta mais do que o que arrecada, e aí tem que se endividar e lançar títulos públicos para cobrir esse déficit, qual é o efeito direto? Aumenta a taxa de juros, porque aumenta o risco de não se receber. Então, os agentes, para emprestar, eles só concordam se aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, todos nós sabemos quais são os efeitos na vida comum. Então, impacta no preço do crédito, do crediário, de se comprar as coisas, reduz o investimento dos empresários, porque o investimento se torna mais caro, de maior risco, e aí também tem o efeito inflacionário. Então, a pessoa comum pode se perguntar, assistindo aí os telejornais à noite, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que esse tal de arcabouço fiscal, que é o nome que eles arrumam só para criar um impacto, mas é regra fiscal, regime fiscal, é a mesma coisa. Ou seja, como que cada governo trata a questão do que gasta e do que arrecada. É importante ter regras claras, regras explícitas, regras confiáveis, para dar confiança aos agentes, para eles investirem, para eles tomarem as decisões econômicas, tanto de investimento do empresário quanto de investimento no mercado financeiro. Isto impacta na atividade econômica, na geração de emprego, no nível da taxa de juros, que é um efeito, uma consequência mais direta, e na própria inflação.